Boa noite, meus irmãos. É um prazer ter vocês em mais uma noite aqui comigo, em mais uma oração da noite. Aqui quem está falando é Eduardo Silva. Sejam bem-vindos ao meu canal em mais esta noite de oração. Já se inscrevam no canal, deem joinha, compartilhe para que chegue a mais pessoas que agora estão precisando ouvir uma oração, uma palavra. Compartilhe para aquele seu amigo, aquele seu familiar que está agora com depressão, com ansiedade, que com certeza o Senhor vai falar com eles através desta oração, desta passagem. Amém? Para que mais pessoas venham receber também esta oração da noite e possam ser curadas, libertas e transformadas, assim como você vai ser, eu profetizo. Em nome de Jesus, que você só estando aqui, o Senhor já está realizando milagres na sua vida. Creia, porque a Bíblia diz que tudo que pedirem em oração, se creres, receberão. Amém? Glórias a Deus. Bom, meus irmãos, eu estava aqui lendo Mateus 7, versículo 24, e olha o que o Senhor diz hoje. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Glórias a Deus. Bom, meus irmãos, esta parábola, nessa passagem, o Senhor Jesus falando com seus discípulos, Ele deu essa passagem sobre os dois alicerces, que o homem, meus irmãos, quando ele escuta a palavra, quando nós escutamos a palavra e colocamos a palavra em prática, ou seja, obedecemos a palavra do Senhor, meus irmãos, pode vir tempestade, pode vir o que for. Podemos estar hoje no pior deserto, meus irmãos, mas no momento que você estiver edificado sobre a palavra do Senhor, quando nós estivermos com a palavra do Senhor como nosso escudo, meus irmãos, pode vir qualquer que seja a tempestade, mas nada, meus irmãos, vai nos abalar, porque nós construímos a nossa casa sobre a rocha. E quem é a rocha, meus irmãos? É o nosso Senhor Jesus. Glórias a Deus. Ou seja, meus irmãos, quando você estiver no deserto, quando você estiver ansioso, depressivo, quando você estiver triste, meus irmãos, nada vai te abalar, porque o Senhor vai ser a sua rocha, a oração vai ser a sua rocha. Quando você achar, meus irmãos, que tudo acabou, você vai ler a palavra e vai orar, e o Senhor vai te fortalecer, amém? Porque você não fez a casa na areia, Depois ainda o Senhor, na continuação desse versículo, ele fala, E aqueles que ouvem as minhas palavras e não a executa, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus, meus irmãos. Olha o que o Senhor nos fala, que quando você ouve as palavras do Senhor, quando você ouve ao ensinamento do Senhor e você não pratica, você é como homem insensato, amém? E no primeiro deserto, meus irmãos, você não vai resistir, porque você não vai ter construído a sua casa sobre a rocha que é o Senhor, E meus irmãos, hoje em dia vivemos dias tão difíceis, Dia, meus irmãos, que o Senhor está às portas, Está se aproximando, Ele está cada vez, meus irmãos, cada dia, dando os seus sinais que Ele está voltando, E meus irmãos, nós precisamos do Senhor, porque Ele mesmo disse, que quando o mundo fosse provado, os seus filhos, Ele livraria da provação, amém? Que é a nossa igreja, que é nós e a igreja do Senhor, Então, meus irmãos, cada vez mais, meus irmãos, o mundo vai ser provado, E o Senhor promete que a igreja do Senhor não vai passar pela essa provação até a vinda dele para buscar a sua igreja secretamente, amém? Então, meus irmãos, nós precisamos a cada dia, meus irmãos, estar com o Senhor, ouvindo as palavras dele e não sendo um insensato, meus irmãos. Não ouvir a palavra dele e continuar errando, continuar praticando as coisas do mundo, porque o Senhor mesmo diz, que quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus, meus irmãos. E o mundo jaz é do maligno. Então, meus irmãos, se você hoje não está praticando a Bíblia, não está lendo, não está fazendo o que a Bíblia diz, meus irmãos, tome cuidado, porque este mundo, meus irmãos, é mundo jaz do maligno. Meus irmãos, eu vivi 30 anos nesse mundo, cheguei na igreja, eu cheguei em pedaços, meus irmãos, e o Senhor me restaurou área por área,
e Ele continua restaurando área por área da minha vida. Então, meus irmãos, hoje, se tem alguma coisa que eu me arrependo, foi de conhecer o Senhor só com 30 anos. Eu queria, meus irmãos, ter conhecido o Senhor com 20 anos ou até mais novo, mas infelizmente eu quis o mundo, né? E eu paguei por tudo que eu quis, meus irmãos. A Bíblia mesma fala, né, que o que nós plantamos, nós vamos colher, né? Porque a colheita é certa, meus irmãos. Então, se hoje eu tenho um conselho para te dar, né? O mundo não tem nada para te oferecer. O mundo cada vez vai estar mais perverso, as pessoas cada vez vão ser mais gananciosas, mais maldosas. Isso está na palavra de Deus, não é eu que estou falando, amém? Então, meus irmãos, você tem que estar firmado com o Senhor na palavra do Senhor. A sua base tem que ser o Senhor Jesus, porque vai vir deserto, vai vir aflições, né? Mas, meus irmãos, se você estiver com o nosso Senhor Jesus, você vai ganhar, você vai vencer todos esses desertos, amém? Porque, meus irmãos, você vai estar firmado sobre a rocha, que é o nosso Senhor Jesus, amém? Então, meus irmãos, busquem a presença do Senhor, amém? Bebida não preenche, drogas não preenche, nada, meus irmãos, desse mundo preenche o que o Espírito Santo pode preencher, amém? Eu sempre sentia um vazio muito grande, né? Ia pra balada, fazia de tudo que vocês imaginavam e nunca me senti feliz. Hoje, meus irmãos, eu tenho 10 meses de igreja e eu não troco a presença do Senhor por nada, meus irmãos. A alegria que o Espírito Santo me dá, a presença que o Senhor me dá, eu não troco por nada. Hoje eu faço a obra, hoje o Senhor está restaurando a cada área minha, né? E o Senhor diz, né, na sua palavra, que nós veríamos a diferença dos servos de Deus para o ímpio, né, meus irmãos? Porque o servo de Deus vai prosperar, o servo de Deus vai ter uma vida abençoada, uma família abençoada, e o ímpio vai colher dos seus frutos, amém? Ou seja, porque o ímpio quer ser amigo do mundo, ele vai se tornar inimigo de Deus, né? E, meus irmãos, ser inimigo de Deus, né, ninguém quer, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, e Ele quer, meus irmãos, o melhor para você. Ele tem um propósito para você, assim como Ele teve um propósito comigo, né? No meu deserto, meus irmãos, eu não entendia, mas hoje eu sei, tudo que eu passei foi para hoje estar aqui no YouTube, para falar de tudo que eu passei, né? A Bíblia mesmo fala, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Glórias a Deus. Ou seja, meus irmãos, eu vivi num deserto, né? Que eu fiquei 3 dias sem dormir, com depressão, com crise do pânico. Eu tinha até medo de dormir, meus irmãos. E quando eu entreguei minha vida ao Senhor, o Senhor restaurou a cada área. Ele sarou minhas feridas, a minha alma. Ele me deu a sua paz através do seu Espírito Santo. E hoje eu faço a obra do Senhor, meus irmãos. Não, minha vida não é perfeita, eu tenho aflições. Como o Senhor Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós vamos ter aflições, meus irmãos, mas nós vamos estar sobre a rocha. E não vai ser vento, não vai ser tempestade que vai nos derrubar, amém? Porque o Senhor vai estar sempre nos fortalecendo, como Ele disse. Mas agora o homem insensato, que ouve as palavras do Senhor, ou o ímpio, né, que não quer saber do Senhor, meus irmãos, infelizmente, como eu um dia paguei, o ímpio também pagará, amém? Ele vai colher dos frutos da sua escolha. Não queira isso, meus irmãos. Não seja um homem insensato, uma mulher insensata, porque o Senhor tem o melhor para você. Ele tem um propósito de te dar uma vida, um casamento, se você é solteiro, solteira, abençoado, e fazer a obra, né? Então é isso que o Senhor quer para a sua vida. Ele tem um lindo propósito para todos vocês, meus irmãos. A Bíblia mesmo diz, né, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Oh, glórias a Deus! Então, meus irmãos, entregue sua vida a Jesus, não seja insensato, pratiquem a palavra do Senhor, amém? Que o Senhor vai transformar, vai mudar, vai curar, vai libertar em nome de Jesus. Eu profetizo que vocês vão ser libertos de toda doença. A Bíblia mesmo diz, né, meus irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Tudo isso, meus irmãos, é espiritual, é o inimigo tentando nos atingir na nossa alma, porque Jesus está voltando. E Ele quer, meus irmãos, nos atingir de tudo que é jeito, né? Então, meus irmãos, é hora de você tomar uma atitude e entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que Ele vai te curar. Ele vai te dar um lindo propósito de vida até a sua volta, amém? Glórias a Deus. Que a sua rocha hoje seja o Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Orem comigo, entregue sua vida a Jesus. Não sejam como um homem insensato, mas seja como um homem sensato, amém? Que constrói a sua casa sobre a rocha, amém? Glórias a Deus.
Orem comigo em nome de Jesus. Senhor meu Deus, amado e eterno Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome. Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaque e Israel. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu venho, meu Pai, nesta noite de sexta-feira, meu Pai. Eu venho, Senhor, orar, meu Pai, pelos meus irmãos, Senhor, que estão aqui, Senhor, hoje, meu Pai, nesta noite, Senhor. Esta noite de sexta-feira, meu Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha livrar, meu Pai, eles de todo mal, Senhor. Que o Senhor venha mostrar, meu Pai, a verdade. Que o Senhor é o caminho, a verdade, a vida, meu Pai. Que ninguém venha ao Pai se não for pelo Senhor, meu Jesus. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, operando, meu Senhor, porque a tua palavra diz que operando, Senhor, quem impedirá, meu Pai? Eu te peço, Senhor, meu Pai, eu venho orar por essas almas, eu venho interceder por elas, meu Pai. Eu venho interceder por esse irmão e por essa irmã, meu Pai, que agora estão angustiados, que agora estão ansiosos, meu Pai, que agora, Senhor, estão oprimidos, meu Pai. O Senhor diz na tua palavra: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Senhor, alivie, meu Pai, esse peso. Alivie, meu Pai, alivie, Senhor, esse fardo, meu Pai, esse peso espiritual, Senhor. O Senhor diz, meu Pai, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, meu Pai. É contra o nosso inimigo, é contra o nosso adversário, Senhor. Mas, meu Pai, nesta guerra, Senhor, nós não podemos, meu Pai, lutar sem o Senhor. É como, meu Pai, Davi lutar contra Sansão, meu Pai, sem o Senhor. É como, meu Pai, Josafá, Senhor, lutar, meu Pai, contra aquele exército numeroso, meu Pai, sem a sua ajuda. Meu Pai, sem o Senhor, meu Pai, nós não resistimos aos ataques, meu Pai. Sem o Senhor, meu Pai, nós nada somos, Senhor. Então, meu Pai, como Josafá, Senhor, hoje eu venho aqui, meu Pai, te pedir, Senhor, que o Senhor venha lutar essas batalhas por nós, Senhor. Lute, meu Pai, essas batalhas por nós, Senhor, porque, meu Pai, os nossos inimigos são tantos, meu Pai, que nós precisamos, meu Pai, de Ti, Senhor. Precisamos da Tua força, meu Pai, precisamos que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê a tua paz, que excede todo entendimento, porque o Senhor é o príncipe da paz, Senhor Jesus. Meu Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha curar as enfermidades desse irmão e desta irmã, meu Pai, que agora estão angustiados, meu Pai, que agora, meu Pai, estão oprimidos, que agora estão ansiosos, meu Pai. Senhor, nós hoje te lançamos toda a nossa ansiedade, meu Pai. Meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, tomar, meu Pai, esse fardo dessa irmã e desse irmão, meu Pai, que estão carregando. Que o Senhor, meu Pai, enxugue a lágrima, meu Pai, deles. O Senhor diz na tua palavra, meu Pai, que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, Senhor. Meu Pai, então em nome de Jesus, Senhor, que nós viemos, meu Pai, ter um sábado, meu Pai, alegre, Senhor, depois dessa oração, meu Pai, eles venham sentir a Tua presença, Espírito Santo, a Tua paz. Entra, meu Pai, nesses corações, preenche esse vazio, meu Pai, que não é bebida, meu Pai, não é nada, meu Pai, que vai preencher, é a Tua presença, Senhor. Meu Jesus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, Senhor, que o Senhor venha proteger eles, meu Pai. Eu repreendo todo espírito de ansiedade, de depressão, todo espírito de enfermidade, todo laço de morte, todo espírito da morte, em nome de Jesus, que saia deles, que saia da volta desses irmãos, que saia todo pensamento maligno, em nome de Jesus. Meu Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos dar força, porque a Tua palavra diz que até os jovens se cansarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Meu Pai, renove as forças desse irmão e dessa irmã, meu Pai, que, meu Pai, estão nesse vídeo, meu Pai, sem forças para lutar. Meu Pai, que o Senhor venha lutar, meu Pai, essas lutas, essas guerras, esse deserto, meu Pai, que o Senhor venha curar, Senhor, porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra, o Senhor é o nosso Criador. Cure, meu Pai, as nossas enfermidades, cure, meu Pai, essa ansiedade, essa depressão, meu Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, libertar. Meu Pai, o Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mostre, meu Pai, a verdade, meu Pai, espiritual, Senhor, para este irmão, para esta irmã, meu Pai, que eles venham ser, meu Pai, filhos sensatos, meu Pai, que ouvem a Tua palavra e praticam, meu Pai, que eles estão, meu Pai, sendo edificados, eles estão edificando a sua casa sobre a rocha, Senhor, a rocha que é o Senhor, meu Jesus. Então eu te peço, meu Pai, que
que o Senhor venha, meu Pai, ajudar eles, porque, meu Pai, sem o Teu Espírito Santo nós nada podemos fazer, Senhor. O Senhor diz na Tua palavra que sem o Senhor nós nada podemos fazer, e realmente nós não podemos fazer nada sem o Senhor, porque tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória, meu Senhor Jesus, oh glórias a Deus. Então eu te peço, ó Abba, Pai, que o Senhor venha dar a Tua paz, que o Senhor venha curar as enfermidades. Em Salmo 103, o Senhor diz que é o Senhor que perdoa os nossos pecados e cura as nossas enfermidades, meu Pai. Cura, Senhor, as enfermidades desse irmão e desta irmã, meu Pai. Tira eles do deserto, ó meu Pai. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, meu Pai, acampa os seus anjos, meu Pai, que em paz nós se deitamos hoje e vamos pegar no sono, pois só Tu, Senhor, vai fazer nós repousarmos em segurança, como o Senhor diz na Sua palavra, meu Pai. Assim eu te peço, meu Pai, acampe os seus anjos, oh meu Pai, dê a Tua paz, Senhor, Deus, Teu refrigério, ó Deus, em nome de Jesus. Assim eu te peço, meu Pai, já te agradeço, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, o guarda de Israel. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, oh glórias a Deus, oh meus irmãos, como é bom sentir a presença do Senhor, como é bom sentir a presença, a paz do nosso Senhor, oh glórias a Deus, oh aleluias, glórias a Deus. Oh meus irmãos, que vocês estejam sentindo a paz do Senhor, que vocês agora estejam sentindo a presença do Senhor. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar e de dar joinha para que essa oração chegue a mais pessoas, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês venham ter um ótimo fim de semana e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus.